para análise no plenário. Em 30 de nove de 2008, a ANOREG apresentou um novo requerimento, no qual, após aduzir estar correta a posição inicial de arquivamento, relata pendência de julgamento perante o Supremo de agravo de instrumento em recurso extraordinário na já mencionada ação civil pública, motivo pela qual requereu a suspensão do feito. E, na data de ontem, a ANOREG também apresentou uma petição requerendo que o processo fosse arquivado como já havia sido determinado. É esse o relatório. O conselheiro Paulo Lobo pediu vista do PCA. Outro destaque da sessão foi o procedimento de controle administrativo 2164. O conselheiro José Adonis deferiu o liminar que determinou a suspensão de concurso de remoção de magistrado na Paraíba e submeteu a decisão ao plenário do CNJ. Senhor presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo proposto por Maria de Fátima Lúcia Ramalho, juíza de direito no estado da Paraíba, relativamente a atos de remoção de magistrados realizados pelo Tribunal de Justiça daquele estado. A requerente alega que o tribunal não tem observado as disposições constitucionais e tampouco a orientação deste Conselho de Justiça sobre a matéria, em especial a necessidade de observância dos quintos sucessivos, exigência de comprovação do cumprimento de 2 anos na respectiva entrância, necessidade de abertura de prazo para eventuais impugnações aos relatórios de avaliação da Corregedoria de Justiça de todos os postulantes com a devida publicidade. Na inicial, pediu liminar para que fossem sustados os concursos de remoção referentes aos editais 46 e 53 publicados em julho e agosto de 2008, respectivamente. Indeferiu o pedido de liminar, pois não vislumbrei a presença de seus requisitos, considerada a escassa prova das alegações. Solicitei informações ao Tribunal de Justiça e a publicação de edital. A requerente formulou novo pedido de liminar para suspender o concurso de remoção para o primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, edital número 57/2008. A referida vaga foi aberta em razão da remoção por merecimento do juiz Marcial Henrique para a Vara Distrital de Cruz das Armas, objeto do questionamento inicial por inobservância da regra relativa aos quintos sucessivos. Juntou cópias das notas taquigráficas do julgamento dos processos administrativos que ensejaram a remoção mencionada, bem como a promoção da juíza Maria das Graças Fernandes Duarte para a 6ª Vara da Capital de terceira entrância. Fiz o relatório, passo a fundamentação da liminar que concedi. Digo que há plausibilidade na tese sustentada pela requerente. As cópias das notas taquigráficas trazidas aos autos deste PCA revelam que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deixou de observar, nas duas recentes remoções realizadas em 16 de 8 de 2008 e 10 de 9 de 2008, por critério de merecimento, a orientação fixada por este Conselho relativamente aos quintos sucessivos. A orientação deste Conselho sobre o tema, firmada no julgamento dos pedidos de providência aqui enumerados, deu-se em período anterior às remoções ora impugnadas. Além disso, o plenário deste Conselho, no julgamento do pedido de providências 15.987, consignou que a resposta dada pelo plenário do CNJ à consulta firma orientação sobre o tema de observância geral pelos órgãos do Poder Judiciário Nacional com efeito ex nunc. E aqui eu transcrevo as emendas dos julgados da relatoria do conselheiro Paulo Lobo. E digo que há risco de dano irreparável caso não seja concedida a medida de urgência pleiteada, considerando que o preenchimento da vaga do primeiro Tribunal do Júri de Campina Grande poderá ensejar diversas outras subsequentes movimentações horizontais na carreira. A reversão de sucessivas remoções, na hipótese de procedência do pedido de invalidação da remoção para a Vara Distrital de Cruz das Armas, poderá causar transtornos para a prestação dos serviços jurisdicionais e para os magistrados beneficiários desses atos. É prudente que se aguarde a apreciação do questionamento posto nesse procedimento de controle administrativo. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar para determinar ao Tribunal de Justiça da Paraíba a suspensão do concurso de remoção para o primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, edital número 57/2008, até final julgamento do presente procedimento de controle administrativo. Então, na verdade, eu indeferi o pedido inicial de liminar para suspender remoções para a Comarca da Capital, considerando que não havia o mínimo de prova das alegações. Entretanto, posteriormente, a requerente trouxe
cópias das notas taquigráficas que revelam o descumprimento da orientação firmada neste Conselho sobre os quintos. E, em razão disso, eu deferi liminar para suspender a remoção para o cargo que ficou vago em razão da remoção anterior, para evitar a anulação de subsequentes remoções. E é esta decisão que eu submeto à apreciação do colegiado. Conselheiro Felipe Locke. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Paulo Lobo. Com o relator. Alguma divergência? Então, ratificada a liminar, decisão unânime. O Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás questionou o decreto judiciário do presidente do TJ, que estabeleceu diretrizes do plantão forense em todo o Estado. Processo 21 da pauta, pedido de providências, relator o conselheiro Mairã Maia. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se aqui em caso de pedido de providência formulado pelo Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, em face do Tribunal de Justiça daquele Estado, objetivando o pagamento de remuneração pelas horas extras extraordinárias. O Tribunal, nas informações, responde que a referida questão decorre da rejeição do sindicato de não aplicar o disposto no artigo 7º, inciso 13º e 39, parágrafo 3º da Constituição, na medida em que o Tribunal pretende a compensação dessas horas em razão da insuficiência orçamentária para fazer face aos pagamentos pleiteados. Entendo que a questão é de natureza interna do Tribunal, e o Tribunal pode optar por uma forma ou outra de retribuição das horas trabalhadas, razão pela qual eu julgo improcedente o pedido. O relator julga improcedente o pedido. Alguma divergência? Pedido julgado improcedente, decisão unânime. Mais um destaque. Pedido de providências do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário para que o CNJ determine ao TRT do Piauí acabar com o alegado desvio de função de oficiais de justiça de Teresina. Senhor presidente, trata-se de pedido de providências instaurado a requerimento do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Piauí, em que reclama a falta de analistas judiciários e especialidade de execução de mandados no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região por alegado desvio de função. O requerente informa que atualmente há 19 cargos de analistas judiciários, especialidade de execução de mandados, sendo que 21,05 desse total estão sem nenhum aproveitamento para a efetiva prestação jurisdicional do TRT do Piauí, porém acompanhando cônjuges fora do Estado do Piauí ou lotados em gabinete de desembargadores. Alega que o órgão de origem desses cargos não pode sofrer prejuízo de não tê-los a seu serviço por tempo indeterminado, que há prevalência de interesse privado em detrimento do interesse público ante a existência de protegidos no âmbito do tribunal e de inconformismo dentre os servidores por favorecimento de uns em detrimento de outros, que em correições anuais realizadas pelo TST, foi recomendada a abstenção de lotar servidores do quadro de analista judiciário, especialidade de execução de mandados, em gabinete de juiz, que 2 portarias foram editadas nesse sentido, porém revogadas posteriormente. O tribunal prestou informações sobre a lotação de analistas judiciários, especialidade de execução de mandados e a relação dos servidores designados para atuarem como oficial de justiça avaliador ad hoc com as respectivas lotações. Destacou que tramita processo administrativo tratando sobre a revisão de concessão de licenças a servidoras que acompanham seus cônjuges. E ressaltou que, no momento, todas as varas do trabalho encontram-se assistidas, seja por servidor ocupante do cargo de analista judiciário, especialidade